Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas internautas. Estamos aqui para mais uma live na sua subseção da Lapa. Não mais subseção 100% virtual, porque ontem retomamos as atividades da Casa do Advogado da Lapa, em horário reduzido, das 10 às 16 horas, com todas as providências, com todas as recomendações médico-sanitárias. Mas a nossa subseção já retomou as atividades. Portanto, você advogado, você advogada, já tem a Casa do Advogado à sua disposição, com a farmácia, com a livraria, com todos os serviços. Mas pedimos, se você puder ficar em casa, fique em casa. Mas precisando de nós, advocacia, estamos lá à sua disposição. Aliás, sempre estivemos, nesse período de pandemia, plantão de prerrogativas em pleno funcionamento, a farmácia em funcionamento, celulares e e-mails dos diretores sempre em atendimento e aqui a subseção da Lapa no seu Facebook com lives. E hoje é a live de número 61. Live de número 61. E hoje temos o prazer de trazer este grande colega, este grande amigo, este grande gestor, presidente de ordem, Doutor Eduardo, presidente de Itaquera. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, é uma honra, é um prazer ter o colega aqui em nossa subseção virtual, a OAB da Lapa. Muito boa noite. Boa noite, Luiz. Obrigado, meu irmão, pelo convite, né? Fico honrado de estar com você aqui essa noite. Nós conversamos aí, eu lembro, em fazer uma live juntos, quando isso ainda não estava tão propagado na nossa classe, né? Porque a gente verifica que a gente abre qualquer rede social, está acontecendo live a qualquer hora do dia, mas esse foi um tema que ele surgiu a ideia de nós tratarmos dele após o Colégio de Presidentes em novembro, né? E agora, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de fazê-lo. E aí, Luiz, eu tenho que render os elogios a você como gestor de ordem. Vocês estão na live de número 61. Isso é inédito, isso é inovador, isso é trabalho a favor da advocacia, meu irmão. Parabéns a você e a toda a sua diretoria. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu querido colega Eduardo Corrêa da Silva. Saiba que eu sou um grande admirador do colega. E estou muito encantado e muito feliz, porque lembro realmente que assim que terminou o Colégio de Presidentes, nós falamos de fazer live. E hoje estamos aqui com essa oportunidade. Então, para a subseção da Lapa é um grande prazer, é uma honra. Muito obrigado por estar aqui nesta oportunidade. E eu quero trazer também um outro colega, diretor da nossa casa, que hoje pela manhã ele me ligou e falou: presidente, doutor Eduardo Itaquera vai estar lá na nossa live? Eu quero participar, faço questão de estar lá. Então fica aqui até uma surpresa para você, Eduardo. Estará agora entrando Dr. Wagner Luiz Dias. Seja bem-vindo, Dr. Wagner Luiz Dias, legal. secretário-geral. Boa noite, presidente Luiz Rogério Barros, doutor Eduardo Corrêa da Silva. É um grande prazer participar dessa live. E o que o doutor Luiz falou é pura verdade. Realmente, quando eu abri hoje de manhã e vi nos nossos links aí e nas nossas redes sociais que seria o doutor Eduardo, eu falei, eu faço questão de participar, porque eu admiro o trabalho do doutor e, como gestor de ordem, acho também que está dentro do nosso perfil, da nossa mudança, né? Porque eu falo que a Ordem dos Advogados precisam de pessoas mais jovens para que as mudanças ocorram, né? Então, é um grande prazer participar dessa live. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wagner. É uma surpresa. Eu não sei se está aparecendo assim para os internautas, mas eu estou me sentindo, viu, Luiz e Wagner, na CNN, rapaz. Quanta honra, meu colega, quanta honra.
Quero agradecer a participação dos internautas que estão aqui em nosso chat e pedir, mande suas perguntas, mande seus comentários aqui no chat, ao vivo, na nossa live da Subseção da Lapa. Hoje, o nosso tema, tecnologia, desafios e oportunidades para a advocacia. Nosso convidado, Dr. Eduardo Corrêa da Silva, que é advogado, sócio do Corrêa Porto, Sociedade de Advogados. É mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e é presidente da OAB São Paulo, subseção de Itaquera, gestão 2019, gestão 2021. Fala, presidente Eduardo, queremos ouvi-lo. Vamos lá, mais uma vez, boa noite, Luiz, boa noite, Wagner, agradeço aí ao Luiz, a toda a diretoria, pelo convite de estar essa noite com vossas excelências. Para mim é motivo de grande honra trocar essa ideia aqui com vocês. Caiu. Desculpa, Eduardo, nós tivemos um problema de conexão, só vou pedir para você voltar essa fala. Me desculpa, foi um problema de instabilidade da internet. Maravilha, estava ainda no agradecimento, então só agradecer ao Luiz, a toda a diretoria, e espero aí contribuir nesse diálogo com a advocacia da Lapa. Eu não sei se eu estou ao vivo. Sim, está ao vivo. Estou ao vivo, mas não sei se eu saí da tela ou não. Não, está aqui. Vamos lá. Bom, Luiz, para iniciarmos, então, eu quero começar, eu vou fazer 4 afirmações, tá? Que são as minhas crenças, efetivamente. Então, primeiro, a tecnologia, ela não acabará com a atividade jurídica, não acabará com a advocacia. Eu acho que é isso que os nossos colegas esperam ouvir quando se fala de tecnologia aplicada ao mercado jurídico, né? Porque tecnologia não tem capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória, quem tem ali a sensibilidade, quem tem a possibilidade de analisar hard cases, né, que são aqueles casos mais difíceis de serem compreendidos, quem consegue se conectar de forma emocional aí com seus interlocutores e clientes é o advogado e não a máquina, né? Então, eu tenho que começar com essa assertiva de que a tecnologia ela não acabará com a nossa atividade, que é a advocacia. Outra assertiva importante e que passa a ter aí uma relevância bastante importante é o seguinte: quanto mais humano nós formos daqui para frente, mais valor nós teremos. Porque, vamos lá, né? Nos últimos 90 dias, Luiz, você falou no começo aí da sua fala, foram 61 lives que vocês conseguiram realizar, né? Então você vê a interlocução com 62 agora, né? Então você vê que hoje é 61. Hoje é 61. Então você vê a interlocução da OAB nesse período em que a subseção esteve fechada, a advocacia teve 61 oportunidades de se conectar virtualmente. A mesma coisa aconteceu com a advocacia. Agora, quando as atividades retomarem, muitas das nossas reuniões com os nossos clientes e parceiros não acontecerão mais de forma virtual. Então, quem tiver a sensibilidade e a compreensão de separar aquela reunião que ela pode acontecer, entender, olha, essa daqui eu posso fazer virtualmente e ganhar tempo e dinheiro. E essa daqui demandará uma relação mais humanizada. Pessoal, essa pessoa sairá na frente. Porque não tem como nós sermos radicais, nem para um lado, nem para o outro. Não tem como. As relações não serão agora totalmente virtuais, já não vinham sendo, e também não serão totalmente físicas. Então, tem que se encontrar aí, Luiz, Wagner e a todos, o caminho do meio. Então, o que vai mandar nesse momento é a sensibilidade, na minha visão. Então, nós temos que ser sensíveis para compreender. Esse cliente, este caso, merece ali um contato pessoal, físico mais humanizado, e esse outro aqui, como é uma coisa mais
rotineira e que o próprio cliente já está acostumado a enfrentá-lo, então esse aqui eu posso tratar, inclusive, como uma reunião virtual, ainda que seja a primeira reunião com o cliente. Então, isso vai mudar e a gente tem que buscar aí formas de melhorar a nossa sensibilidade. E nesse caso, a gente sabe que as mulheres advogadas, elas saem na frente, porque são mais intuitivas e são mais sensíveis a essas questões. Então, esse é outro ponto. Outra coisa, e aí a OAB Lapa, né, sai à frente, né, quando vem e traz esse tema de tecnologia. Em 2020, 25% do PIB do mundo estará relacionado à economia digital. Então, a gente está falando, nós estamos em 2020, 25% da riqueza que vai ser gerada em todo o mundo decorrerá da economia digital. Então, a cada ano, o PIB, o percentual do PIB relacionado à economia digital, ele só aumentará. Então, nós temos, sim, que falar sobre tecnologia na advocacia. É uma área tradicional, o ser humano, por natureza, ele é avesso a mudanças, né? Porque é muito mais fácil você ficar ali na sua zona de conforto, mas elas são absolutamente necessárias, né? Outra coisa, falar de tecnologia não é algo novo, né? E aí, olha que interessante, Luiz, eu sei que você trabalhou aí no passado na Folha de São Paulo. Eu levantei uma notícia de outubro de 1983. E aí a notícia dava conta de que ela na verdade, ela estava publicando um evento que seria realizado na OAB Rio de Janeiro, tratando do seguinte: a legislação, a criação de legislação que garanta o uso democrático dos meios de comunicação e das novas tecnologias. Parece que essa notícia foi de ontem à noite, mas é uma notícia de 1983. E aí é uma curiosidade. A tecnologia ela sempre esteve presente na advocacia, né? Ela atingiu todos os mercados, ela atingiria também a advocacia e vem atingindo frontalmente, como nós vamos verificar. Agora, Luiz e Wagner, é muito importante nós separarmos o que eu vou colocar aqui agora, né? A tecnologia, ela tem que ser sempre, eu sempre faço esse divisor, ela tem que ser analisada sob duas óticas. Uma das óticas é a tecnologia como facilitador ao exercício da advocacia. Essa é a primeira ótica. Nós não podemos esquecer, eu estou na área jurídica, este ano de 2020 faz 20 anos. Né? E eu parei para pensar há pouco tempo nisso, mas faz 20 anos, meu primeiro estágio, eu entro ali no escritório em julho de 2000. Então vai fazer 20 anos daqui a poucos dias, né? E eu lembro que eu saía para a rua para fazer andamento, né? Quem não sabe o que é fazer andamento? Eu pegava ali 100 fichinhas, que eu sempre estagiei na área tributária, inclusive, toda a minha carreira foi na área tributária, eu nunca tive convivência com outra área do direito. Então, eu lembro que eu chegava na Justiça Federal de São Paulo, eu tinha decorado ali, são 2 varas por andar, eu ia de elevador até o último andar, e eu descia com as fichas já na ordem das varas ali, eu ia descendo até o primeiro andar, e eu lembro que no mezanino do prédio era a sala da tinha uma sala que atendia a advocacia, que a sala lá era a sala da ASP, né? Eu não sei se ainda é isso. E eu lembro também que saía a publicação, sentença, né? Publicou uma sentença na quinta-feira. Na terça da semana seguinte era o prazo de embargos de declaração. Eu não tinha carteira da ordem de estagiário. O que eu tinha que fazer? Corria no mesmo dia da publicação, fazia o pedido de cópia pelo tribunal, eu e o escritório inteiro rezar para que a cópia ficasse pronta até segunda-feira, porque para nós analisar, porque o advogado lá analisasse se era caso ou não de embargos de declaração, e se fosse, o prazo era na terça-feira. Eu lembro também, atuando na área tributária, que alguém pedia para mim: Eduardo, levanta para mim a legislação, a lei que instituiu o ISS, por exemplo, em Barueri. Então, o escritório ele tinha lá uma biblioteca enorme, com lex, né, aquelas
coisas maravilhosas que praticamente nos escritórios mais modernos a gente nem vê mais, né? E eu ficava ali na biblioteca, eu com a bibliotecária, procurando a lei do ISS. E quando encontrava essa lei, a gente já tinha certeza que ela estava desatualizada. E aí a gente tinha que ligar na Câmara Municipal, quando não ir até a Câmara Municipal, para poder pegar ali as alterações legislativas, né? Eu atuava sempre atuei na área tributária, como eu já falei, tinha as publicações do IOB, né? Então a área tributária, eu até falo para as pessoas, né? As pessoas da tecnologia falam assim: a área de tecnologia é muito dinâmica, é muito rápida, as coisas mudam muito rápido, né? E aí eu sempre falo para as pessoas, é porque vocês não conhecem a área tributária. São 6 novas normas por hora útil no Brasil, tributárias, né? Então, é realmente muito dinâmico. E eu lembro que chegavam os encartes da IOB lá no escritório, e eu tinha que pegar aquelas pastas gigantes e colocar o encarte ali na pasta correspondente, para que quando o advogado fosse analisar o regulamento do ICMS, ali está o encarte atualizado, né, estar ali dentro do regulamento. E hoje as coisas mudaram, e mudaram absolutamente. Só para dar um último exemplo, recurso especial com base na linha C, é assim que eu chamo, né, mas está lá na Constituição Federal, com base em dissídio jurisprudencial. Então, hoje, o próprio acórdão do STJ, ele é um repositório autorizado, mas antigamente nós tínhamos que pegar a gente pegava a tira do julgamento e a cópia autenticada do diário oficial e juntava o recurso especial. Distribuição de ação nem se fala, né? Hoje a gente distribui 10 ações pelo Brasil inteiro sem sair do escritório. Eu lembro que antigamente a gente distribuía 1, 2 em 2 cidades diferentes no interior de São Paulo e olha lá. Bom, tudo isso para dizer que a gente vem vivendo a tecnologia de 20 anos para cá com muita intensidade. E isso vem melhorando a vida da advocacia, não dá para negar. Então essa é a primeira ótica que a gente está analisando. É a tecnologia a favor do exercício da advocacia. Em 2006, quando ali teve início todo o projeto do Poder Judiciário brasileiro, em decorrência da Emenda Constitucional 45, de tornar os processos físicos eletrônicos, eu lembro que foi um trauma absurdo para toda a advocacia, e nós achávamos até uma coisa meio insana. Falei, isso não vai acontecer nunca. Nós estamos num país que tem, na oportunidade ali, 70 milhões de processos físicos em andamento. E hoje, o advogado, em sã consciência, jamais ele lutaria para voltar para a antiga era, que era a era dos processos físicos. Porque hoje a gente consegue trabalhar, claro, tem a parte boa e a parte ruim de tudo. Mas para o exercício da advocacia foi um salto absurdo. O advogado, ele consegue dedicar o tempo dele, em razão do processo eletrônico, com muito mais qualidade, se dedicar a fazer aquilo que realmente importa, que é construir uma nova tese jurídica, é pensar na gestão do seu escritório, é dar uma atenção melhor para o seu cliente. Então vejam, olha quantas benesses traz aí a tecnologia. Depois a gente pode falar um pouco até, talvez o Luiz vá perguntar, o Wagner, das audiências por videoconferência. E agora, passar daí essa primeira ótica, que é a ótica que a gente entende que é a ótica que nós devemos abordar, né? Advocacia a favor, tecnologia a favor da advocacia, nós temos aí o segundo ponto, que é a tecnologia, ela não pode ser utilizada como algo que possa mitigar o acesso à justiça. Né? Então, a gente confunde muito, né? Porque quando fala tecnologia, muitos já vão levantar a mão e falar, pô, peraí, isso está ferindo aí o acesso à justiça, está ferindo eventualmente ali a indispensabilidade da advocacia, né? A administração da justiça, artigo 133 da Constituição Federal. Essa é uma outra ótica. Então nós temos que separar o joio do trigo, e a gente não vê as pessoas confundem uma coisa com a outra, e quando ver a gente está discutindo ali, criticando a tecnologia porque ela está mitigando o acesso à justiça, mas vejam, olha o número de exemplos que foram aqui colocados que são benefícios para a advocacia, benefício aos escritórios de advocacia. Nós, Luiz, eu tenho certeza que você também, como gestor de ordem, o Wagner também, qualquer ação
que visar mitigar acesso à justiça, nós somos contra. E nós vamos lutar enquanto instituição contra isso. Isso não pode acontecer. Nós sabemos que, rapidamente, só finalizando este raciocínio, tem comarcas que 70% do advogado ele vive do convênio com assistência judiciária. E aí nós sabemos que o assistido ele não tem a infraestrutura necessária para, por exemplo, chegar a uma audiência por videoconferência. Então, contra isso, nós temos sim que lutar enquanto entidade, mas nós temos que separar a ótica 1, tecnologia como benefício para o exercício da advocacia, e a ótica 2 é o que a gente vai lutar contra e lutaremos sempre, tecnologia como mitigação do acesso à justiça. Doutor Eduardo, colega fez eu me lembrar do tempo das fichinhas, nós íamos lá consultar o processo no balcão, e tinha a fichinha, o doutor Wagner deve lembrar muito bem disso. E eu me lembrei também da época que nós não tínhamos esse repositório de jurisprudência no site do Tribunal de Justiça, por exemplo, né? E o acesso à RT era um pouco mais restrito também, então eu ia fazer as pesquisas das RTs lá na biblioteca do Tribunal de Justiça, lá na Praça da Sé. 20º andar. Saudade daquele tempo, né, doutor Wagner? Tava até medo de entrar naquela sala, né? Mas, Eduardo, o conceito de advocacia remota, home office, não pode trazer riscos? Como é que você vê as questões de compliance? Porque hoje se fala muito, não mais do que antes, hoje se fala muito da questão das VPNs. O colega que não sabe o que é VPNs criam aquelas linhas de internet dedicadas, exclusivas. Só que hoje nós sabemos que grande parte da advocacia está mais do que nunca em casa. E ele não dispõe de uma VPN, ele dispõe dessas linhas dedicadas das operadoras que nós temos, com esses grandes problemas de instabilidade de internet. Eu entendo que muitos clientes, principalmente os clientes corporativos, podem se sentir assim um tanto invadidos nos seus dados, uma vez que pode haver hackeamento. Enfim, como é que você analisa essa questão? Bom, Luiz, primeiro vamos falar do acesso à internet, né? Nós estamos passando já, na minha visão, por um momento de transição. Né? E esse momento de transição, ele tem que considerar a peculiaridade local desse Brasil que é continental. Né? Então, por que eu estou dizendo isso, Luiz e Wagner? Por uma simples razão, nós somos da subseção de Itaquera. Nós estamos numa região mais afastada do centro de São Paulo. E lá nós temos gravíssimos problemas de acesso à internet. E aí, certamente, por consequência, a segurança da informação também está prejudicada. E aí, o que foi feito ali no nosso caso, nesse momento de transição, em que todos nos encontramos aí parcialmente ainda em isolamento social? Nós fomos conversar com o Poder Judiciário local. E aí, nessa de conversar com o Poder Judiciário local, eu sei que isso está fugindo um pouco da sua pergunta, mas eu já voltarei, Luiz. O juizado especial local, ele não realizará audiências até o dia 31 de agosto. Por quê? Porque ele tem uma compreensão que naquela localidade nós temos pessoas dos mais diversos perfis. E aí ele não vê a necessidade de realizar a audiência. No âmbito do fórum regional, eles vão continuar realizando ou não, mas para casos mais especiais, mas sempre informando 30 dias antes. Se for bem justificada, a audiência não vai acontecer. Luiz, a sua pergunta, ela me leva agora, me encaminha para o outro lado, que é o caminho da proteção de dados. E a proteção de dados, né, não tem como falar de proteção de dados sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala de compliance, a gente tem que fazer realmente essas ligações, porque nós viveremos daqui para frente um novo mundo no Brasil, né? Porque o Brasil agora está se adequando àquilo que já acontece no mundo. Os dados pessoais e os dados empresariais, eles são sensíveis e são
protegidos. Nós temos agora aí nós temos uma lei em vigor desde agosto de 2008, nós estamos ainda num período de vacatio legis, ela deve entrar em vigor em agosto agora de 2020, mas as multas, as sanções entrarem em vigor, pelo menos é o que mostra aí o quadro atual, apenas em agosto de 2021. E aí, Luiz, a gente tem que torcer para que essa lei ela tenha a eficácia prática desejada. E não só para a proteção de dados que são sensíveis, e até fala-se que dados são o novo petróleo, mas para atrair investimentos, porque no mundo globalizado e num mundo em que dado é petróleo, né, o nosso país ele pode ficar para trás se essa lei não tiver eficácia, porque grandes empresas e empresas responsáveis só investem onde há uma preocupação do seu governo com dados pessoais. Eu queria passar também a palavra aqui ao Dr. Wagner, só que antes eu queria fazer alguns agradecimentos. São muitos internautas que estão nos acompanhando. Agradecimento ao Dr. Carlos Guedes, presidente de Nossa Senhora do Ó. Muito obrigado, Carlos Guedes, pela audiência. Ao João Marcos Ultramar Quinteiro, Cíntia Amati, a nossa secretária-geral adjunta, doutora Adriana Gomes, doutora Alcione Cerqueira, Maria Cristina Silva, Josiane Caroline, a nossa conselheira pela Lapa, doutora Kátia Dias, obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência, doutora Kátia. Temos aqui doutora Elizabeth Molina, sempre prestigiando as nossas lives, muito obrigado, Elizabeth Molina, Rita de Cássia, Carmen Vaiano, Ana Cecília Gouveia, Dr. Martins Gonzalez, o nosso vice-presidente, obrigado, Dr. Martins, a Gi Guedes, Silvio Siquelo, são muitos internautas, eu peço desculpas, mas eu não vou conseguir ler todos que estão aqui nos prestigiando. O Ezequias, obrigado, Ezequias aí de Itaquera, né, corintiano também, que eu sei. Corintiano e servidor da advocacia como nós. Dr. Wagner. Doutor Eduardo, o senhor também me fez eu recordar o passado, só que um pouquinho antes ainda do senhor começar a militar, porque eu tenho 31 anos de advocacia e trabalhando em empresa, como empregado, né? Depois que eu montei meu escritório. Então, eu me lembro que não era só... Nós trabalhamos na área tributária e nós temos muita importação, o senhor deve lembrar disso. Então, nós tínhamos aquela taxa de melhoramento dos portos, que a gente saía daqui, ia para lá, entrava no mandado de segurança, saía, liminar, tinha que voltar para... Opa, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Bom, e aí era aquela correria. E também tinha as fichinhas famosas, né? Mas a minha pergunta, eu vou sair um pouquinho dessa área que a gente estava falando. Eu vou falar da área tributária, eu sei que o senhor é especialista na área tributária, e eu gostaria que o senhor informasse para nós como é que o senhor vê esses débitos tributários das empresas que estão paralisadas por um período aí de 90 dias praticamente. Como é que o senhor vê a volta? Teria um parcelamento desses tributos não pagos? Como é que o senhor dá uma explanação para os nossos internautas sobre isso? Bom, primeiro, Wagner, tudo que está acontecendo no país, inclusive as medidas governamentais, e vamos nos ater aqui apenas em âmbito federal, porque podemos ter internautas aí do Brasil inteiro, mas vamos falar em âmbito federal, que aí ele pode ser o bom ao nosso corte aí, e a gente vai estar falando aí de algo que se aplica a todas, né, todas as empresas, mas tudo que está acontecendo não estava no orçamento de 2020. Então, essa é a premissa que a gente tem que partir. As medidas governamentais, muitos falam, né, elas foram tímidas até agora, porque grande parte delas foram postergatórias, elas postergaram pagamentos de tributos. Só que a empresa, assim que ela retomar as suas atividades ali em 100%, muitas nem voltarão mais. Mas aquelas que voltarem, esses tributos, muitos deles foram postergados, né? Abril, maio, junho, para o segundo semestre de 2020. Agora, você imagina, ali no segundo semestre, você tem que pagar o tributo do mês
E o tributo postergado? O que eu vejo, Wagner? Nós já tínhamos em andamento aí uma transação, né, que é uma forma de o contribuinte manter a conformidade com o fisco federal. Então, nós temos a transação prevista no Código Tributário Nacional desde sua origem. Ela foi a MP 899, que foi convertida em lei, então ela foi regulamentada no Brasil. Saiu o primeiro edital dando as condições, informando quais empresas poderiam aderir. Esse edital foi prorrogado até 30 de junho e agora, semana passada, foi publicada a transação excepcional, que aí ela está abrangendo ali um campo maior de empresas que poderão negociar seu passivo tributário com o fisco. Então, eu faço esse recorte, coloco esse aspecto da transação, mas eu dou mais um passo, que é o seguinte: existem projetos de lei, hoje, no Congresso Nacional, que devem ser votados ao longo do mês de julho. Esperamos que os nossos parlamentares trabalhem também no recesso, dado o momento especial que estamos a enfrentar, e que ali sim, né, significam ali refis, né, um novo refis, uma nova forma, um novo modelo aí de parcelamento especial para as empresas. Então, assim, Wagner, agora já finalizando e respondendo de uma forma objetiva, eu vejo que as empresas estão sofrendo, muitas delas nem retomarão mais suas atividades, outras retomarão de uma forma muito reduzida, e nós temos aí agora que trabalhar aí cada um com um parlamentar que elegeu para que esses projetos de leis que estão em andamento eles prosperem e o contribuinte tenha uma alternativa para se manter em conformidade com o fisco federal. Luiz? Tá ouvindo aí, presidente? Tá mudo aqui para mim. Opa! Estava mudo, me desculpe. Queria aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço ao Marlon, presidente lá do interior da nossa colônia de férias. Um abraço, Marlon. Amanda Oliveira de Santana, grande abraço. Ana Paula Barbieri também aqui, grande amiga, está aqui ao vivo, está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência de todos e todas. Dr. Wagner? Luiz, pode tocar. Eu estou montando uma pergunta aqui. Meu amigo Eduardo é presidente de Itaquera também, grande gestor de ordem. Como é que fica a subseção de Itaquera? Eu sei que fica do lado de um grande estádio. Conta um pouquinho pra gente. Maior. Você vê, né, Luiz? Você sabe que Itaquera não era lembrada, né? Hoje em dia, ela não é lembrada só pela gestão que estamos a realizar. Não é só por isso. E no mundo inteiro, hein? Ela é também lembrada porque tem a Arena Corinthians lá, rapaz. Tem Mundial também? Tem Mundial, tem a Arena Corinthians, foi palco da Copa do Mundo de 2014, então hoje Itaquera tá na boca do povo e no mundo inteiro. E aí, Luiz, brincadeiras à parte, maravilhoso, né? Assim, ter acontecido a construção da arena, independentemente de clubismo aqui, e nós cometemos até uma gafe, que eu vi aqui que o Ezequias, ele é tricolor, mas ele vai virar corintiano, porque ele está com a gente lá agora em Itaquera. Mas, Luiz, para nós ali foi um motivo bastante importante, inclusive por ver o poder público olhando com mais cuidado para o nosso bairro de Itaquera, né? A gente está bastante distante da região central, e hoje Itaquera realmente, a gente vive, na zona leste de São Paulo, para quem não conhece, e que nós temos na zona leste de São Paulo 4,5 milhões de habitantes. E muitas vezes esses 4,5 milhões não eram totalmente alcançados, né? Então teve um progresso em infraestrutura naquela região, e o fato também de agora a região ser reconhecida. É interessante, quando a gente pega metrô em dias de jogos, né? Você vê que os torcedores corintianos estão todos dentro do metrô, pessoas que não são acostumadas a pegar metrô,
pegando o metrô para ir para o bairro de Itaquera assistir aos jogos do Corinthians. Então é um fenômeno interessante que acontece, né? São pessoas que não estão habituadas ao transporte público e que acabam tendo que ceder para poder chegar no estádio, já que o estádio é em frente à estação do metrô Corinthians Itaquera. Mas, Eduardo, como é que começou essa sua carreira como gestor de ordem? Como é que você chegou à presidência desta importante subseção? E por que ser gestor de ordem? Luiz, essa pergunta é mais fácil do que a anterior, né? Mas vamos lá, em 2006, eu resolvo ir a uma reunião da Comissão da Jovem Advocacia na seccional, e o objetivo naquela oportunidade era fazer networking com colegas advogados. Fui em dois momentos em 2006. Em 2007 eu volto, mas eu já volto mais determinado a trabalhar pela Comissão da Jovem Advocacia, até que em 2008 eu me torno coordenador de Direito Tributário, que era uma coordenadoria da Comissão da Jovem Advocacia. Então trabalhei um pouquinho e aí fui convidado para ser coordenador. Depois já em 2009, eu olho para o bairro onde eu residia e olho e falo, pô, peraí, eu quero servir ao OAB Itaquera. Porque se eu moro aqui, morei minha vida inteira aqui na região, por que não servir ao OAB Itaquera? E aí me foi dada a oportunidade lá me lembro como se fosse hoje, né? Em fevereiro de 2010 eu faço uma reunião com o presidente, na época que era o doutor Eudécio, eu entrego para ele humildemente um currículo meu que só falava do direito tributário, porque minha carreira inteira foi nessa área, e ele institui ali, na mesma hora, ele institui a Comissão de Direito Tributário, eu começo a trabalhar, profiro uma palestra, começo a mostrar algum trabalho, começo a ganhar um certo corpo, e aí eu sou convidado, 3 anos depois, para participar da chapa como tesoureiro. Aí tive essa experiência na diretoria executiva, ele foi novamente para uma nova eleição, e aí eu estava novamente como tesoureiro, só para resumir bem, né? Fomos eleitos novamente, e aí em setembro de 2018, também me lembro como se fosse hoje, eu conversando com ele, presidente, na oportunidade, informando a ele que eu seria candidato, porque eu tinha um projeto importante que, para mim, era importante, naquele momento, colocar marcha nesse projeto e realizá-lo em prol da advocacia. Consegui, e aí eu falo graças a Deus, Luiz, porque tem coisas na vida que são inexplicáveis, né? Eu consegui montar um time maravilhoso, lá nós somos uma equipe de mais ou menos 40 pessoas, e que, assim, se eu for falar em números aqui, é uma coisa de arrepiar, né? O que esse time já fez de janeiro de 2019 até agora, né? Fora aplicativo, site, os centenas, né? Não são dezenas, mas são centenas de eventos, 10 cursos já realizados pelo Núcleo ESA, a nova sede, né? A nova sede que está maravilhosa, ela seria inaugurada dia 17 de março, mas aí a pandemia não permitiu, nós faremos isso oportunamente. E Luiz, a minha consciência com relação a isso eu sou um servidor genuíno, né, da advocacia, não é discurso político. Eu sirvo a advocacia de todo amor e coração e não quero nada em troca da advocacia, não quero troféu, não tenho grandes projetos. Eu estou lá e me vejo cumprindo uma missão, não quero nenhum tipo de medalha, nada disso. Eu estou lá realizando e acho que de uma forma muito honrosa esse cargo de ser gestor de ordem, do qual eu me orgulho demais e me orgulho demais de representar Itaquera. Doutor Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos inscritos tem na subseção de Itaquera? Hoje nós somos aproximadamente, Wagner, 2.500 colegas. Né? Na nossa última entrega, nós entregamos 44 carteiras. Então, esses números eles estão crescendo muito rapidamente. Né? Mas nós somos 2.500 colegas. Para a nossa instituição, nós somos considerados aí uma entidade de uma subseção de grande porte. E nesse período de pandemia, que está todo... Vocês mantiveram as atividades ou vocês foram tudo para home office?
Nós tivemos que, no primeiro momento ali, Wagner, nós paramos de forma total as atividades, paramos o atendimento físico. No dia que paramos o atendimento físico, no dia seguinte, nós estávamos prontos para atender toda a advocacia de forma virtual. Então, a OAB Itaquera, pode-se dizer, ela não parou sequer um dia. Uma semana depois que caiu a ficha que nós ficaríamos por um bom tempo dentro deste contexto de isolamento, aí fizemos reuniões aí com todos os presidentes e vice-presidentes de comissão, também com os funcionários, para tracionar. A OAB não podia parar naquele momento, e nós, de lá para cá, realizamos entre entregas de carteira, palestras, nós temos mais de 80 eventos realizados nos últimos 90 dias, e para nós, assim, é maravilhoso. E aí, mérito, o Wagner e o presidente Luiz, é mérito do time, né? Não é... Eu apenas ali tento ajudar, apoiar, mas é o mérito do time que foi formado ao longo desse tempo. E vocês têm uma previsão de volta ou não vão presencial? Voltamos faz 3 semanas, o atendimento das 10 às 17, e aí, cumprindo os protocolos aí governamentais da OMS, os sanitários. Então, nós instalamos lá um acrílico lá no balcão de atendimento, óculos de acrílico, máscaras, enfim, aquele tapete sanitizador, desinfecção da subseção, né? Então, as medidas de cuidado aí foram todas tomadas para a retomada física, que ela ainda a gente imagina que gradual, 60, né? É gradual, 60% dos trabalhos já retomaram. Então, esse é o mesmo procedimento que nós utilizamos. Nós voltamos no dia 22, antes de ontem, né? Não, ontem. Ontem, nós voltamos ontem, também com todos os equipamentos de segurança, está todo... só que nós estamos num período de 1 hora a menos, das 10 às 16. Legal. Mas também a gente é um período de adaptação para que a gente volte à carga total rapidamente, até porque o advogado não pode ser priorizado, né? É verdade. Pode ser penalizado por uma situação dessa. Luiz? Doutor Eduardo, eu sei que o colega também faz um trabalho junto ao comitê gestor da questão de pandemia com a nossa seccional, e eu acompanho o trabalho que o colega desenvolve junto ao nosso grupo de colégio de presidentes da capital, nosso fórum de presidentes. Nós somos 13 presidentes aqui na capital de São Paulo, e o colega tem uma atuação muito forte, uma atuação de liderança, e eu faço uma pergunta direta. Como é que o colega vem analisando a nossa entidade como um todo nesse atual cenário pandêmico? Vamos lá, Luiz. Primeiro, eu tenho que deixar um abraço aqui para os nossos... Nós somos 2, né? Então, nós temos 11 colegas aí, gestores na capital, né? Pessoas, assim, de qualidade, né? Gestores de qualidade, comprometidos com a entidade. Então, eu tenho grande orgulho aí de integrar o Fórum de Presidentes da capital. Luiz, o comitê de crise, ele foi criado assim que começou o isolamento, né, o comitê de crise da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Eu fui convidado, né, em determinado dia, 10 e pouco da noite, porque as coisas não acontecem como as pessoas talvez imaginem, né? Você recebe uma carta, um e-mail, não. 10h30 da noite me liga a doutora Raquel Tamacia, e aí me convida: Eduardo, você gostaria de representar as 243 subseções do Estado no comitê de crise? Eu falei, bom, vamos embora, né? E aí eu tenho que falar para vocês da rotina que tivemos nas primeiras semanas, que foi uma rotina bastante dura, bastante pesada, mas muito importante, para que eu conhecesse também a OAB por dentro, né? E também as pessoas. O comitê de crise, ele é composto por 35 pessoas. Então, todos os diretores da CASP, os diretores da Ordem, e mais as pessoas alguns presidentes de comissão, enfim, pessoas que são estratégicas aí a nossa entidade. E no começo, o Luiz, Wagner e todos os internautas, nós nos reuníamos
às segundas, quartas e sextas, em 2 reuniões a cada segunda, 2 a cada quarta e 2 a cada quinta, a cada sexta, né? E não eram reuniões curtas, especialmente nas primeiras semanas, né? Eram reuniões que duravam 2 horas, 3 horas, né? Então, foi um período, assim, de muita entrega para a entidade, mas também muito positiva. E aí, eu, quando vejo alguém criticar a nossa instituição, criticar eventualmente algum ato dessa gestão ou alguma suposta omissão, é porque realmente não conhece o que está sendo realizado, não conhece a nossa entidade por dentro, viu, Luiz e Wagner? Porque todos os temas que eu via os nossos gestores, tanto no Fórum da Capital, como os nossos gestores lá no grupo dos 243 gestores do Estado, discutindo ou ventilando, todos esses temas eram pauta, todos, sem exceção, eram pauta do Comitê de Crise. Agora, não dá para tomar decisões assodadas, decisões aí sem reflexão. E a gente sabe que nós temos lá uma liderança, o presidente Caio, que ele não é esse presidente que vai tomar qualquer decisão, ele consegue enxergar a entidade de uma forma macro, de uma forma ampla, e aí é uma liderança, Luiz, eu acho que nesse momento que estamos a vivenciar, talvez não tivesse uma liderança melhor para tomar as decisões aí e traçar os destinos da nossa entidade nesse momento especial que estamos vivendo. Então, é isso que eu tenho para falar do Comitê de Crise. Aproveito para deixar um abraço para todos os amigos e amigas. As reuniões continuam acontecendo, temos reunião amanhã, mas agora com uma pauta um pouco menor, até porque a ansiedade da advocacia e da sociedade já deu uma acalmada e muitos assuntos, ou grande parte dos assuntos, já foram devidamente encaminhados. Doutor Eduardo, nosso papo está muito bom, mas infelizmente nós estamos caminhando para os minutos finais aqui dessa nossa live. Eu sei que o colega, além de grande advogado tributarista, grande gestor de ordem, grande liderança aqui da nossa advocacia, principalmente da região de Itaquera, é jogador de futebol, mas ainda não ganhou da nossa Lapa. Ainda não, porque aqui na Lapa é imbatível, né, Wagner? É imbatível aqui na Lapa, o nosso futebol. É um colega charuteiro também, gosta de fumar um charutinho de vez em quando, que eu sei. Mas eu queria pedir para o colega indicar um livro. Um livro, Luiz? Indica um livro para os nossos internautas. Posso pegar, Luiz? Essa pergunta é surpresa, né? Mas vamos lá. Eu acabei de ler, Luiz, o Na Raça, do Guilherme Benchimol, que é o presidente, é o CEO da XP. Mas eu vou indicar esse livro aqui, do Harari, 21 lições para o século, não sei se vocês estão vendo, para o século XXI. Tem um outro aqui muito interessante. Rapaz, caiu a biblioteca inteira. Caiu. O Futuro das Profissões. E tem um que eu estou lendo no iPad, nesse exato momento. Esse eu comecei a ler domingo e vou terminar sábado. Os Segredos da Mente Milionária. E aí é interessante, viu, Luiz? Nenhum aqui é de direito, tá? Por quê? Porque estudar direito, falar com o advogado tem que estudar é redundante, né? Isso aí já faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que buscar conhecimento em outras áreas, nos desenvolvermos em outras áreas, acessarmos outros tipos de conhecimento. Então, eu leio muito tudo que se relaciona a desenvolvimento pessoal, né? Então, é isso, Luiz. Eu tenho alguns aí, mas na raça, o que eu li aí agora, na raça eu li num domingo, tá? De tão envolvente que é o livro. E vale muito a pena ler esse livro. Antes de finalizar, Luiz, se eu tiver a palavra final, eu quero ler 2 frases, né? Como enfim, que vai fazer parte aí da minha mensagem final. Mas, Eduardo, antes de passar para você fazer as suas considerações finais, eu queria antes passar para o Dr. Wagner para fazer suas considerações, mas eu tenho uma última pergunta. Eduardo, meu amigo, a quem eu admiro muito, o que faz a vida valer a pena, meu amigo?
Que pergunta difícil. Era essa a pergunta final, então, Luiz. Luiz, a vida, né, ela tem que ser vivida de forma simples, né? O ser humano tem uma péssima mania de querer complicar a vida, né? Então, eu acho que a simplicidade, não abrir mão de valores fundamentais da vida, valores como lealdade, ter coragem, Luiz, assim, nós temos que ter coragem na vida, nós só vamos evoluir se nós tivermos coragem, não ter medo de acessar o novo, né? Então, para mim, a vida vale a pena. E aí, Luiz, nós temos que hierarquizar algumas coisas nas nossas vidas. Então, nós somos servidores de entidades, mas nós temos família, nós temos filhos, nós temos esposas, né, e as mulheres, os seus maridos, e nós temos que colocar essas questões de uma forma hierarquizada na cabeça, na nossa mente, para que nós não percamos, né, essa ideia de hierarquia de prioridades, né? Nós temos prioridades na vida e a nossa entidade, nós amamos a entidade, servimos de coração, acordamos muitas vezes 5 da manhã para poder adiantar questões da entidade, para poder depois se dedicar à nossa profissão e à nossa família, que são importantes e certamente mais importantes do que a nossa entidade que servimos com tanto amor. Dr. Wagner, passo a palavra para suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Dr. Eduardo Correia da Silva, eu quero agradecer ao Dr. Luiz Rogério Barros pela brilhante live, eu quero agradecer aos internautas na pessoa da minha diretoria, representada pela doutora Adriana Carla Gomes, doutor Manuel Martins Gonzalez, desculpa, e doutora Elizabeth Tolinato, nossa tesoureira. Eu quero agradecer a todos, porque todos estão participando dessa live, e eles são muito importantes para a nossa subseção, como também mandar os nossos cumprimentos, né, da OAB Lapa, à diretoria e todos os inscritos na subseção de Itaquera. Um grande abraço. Amigo Eduardo, quero agradecê-lo imensamente por estar aqui. Foram minutos assim muito prazerosos. O colega Eduardo é um gestor de ordem que eu aprendo a cada contato que temos. Volta e meia, eu preciso de um socorro, dou uma ligada para o Eduardo. Eduardo, estou passando por uma situação assim assado, me dá uma orientação, me ajuda aí. E eu tenho uma admiração muito grande por você, Eduardo, um carinho muito grande. Obrigado por estar aqui com a gente, sabe as palavras. E eu passo a palavra para as suas considerações finais. Luiz, humildade é um valor que nos aproxima. É ruim eu falar eu sou humilde, né? Mas eu tenho certeza que eu sou. E Vossa Excelência também é humilde, que na verdade sou eu quem ligo para Vossa Excelência para tirar dúvidas e me ajudar a tomar algumas decisões no meu dia a dia institucional, profissional, porque é isso que é o bacana da nossa instituição, né? Chega um momento das relações que a instituição é suplantada, né? E a gente acaba tratando de assuntos profissionais, de assuntos pessoais, e isso é o bacana, porque lá na frente, Luiz e Wagner, isso é o que vai ficar. Antes de dar a minha mensagem final, eu vou pedir licença, Wagner e Luiz, eu tenho que mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos assistindo e que são presidentes de comissão na OAB Itaquera. Eu não vou lembrar de todos, tem muitos comentários, né? Mas a doutora Andréia Rossi está conosco, doutor Wilson Rossi, doutor João Marcos Ultramar Quinteiro, servidor de ordem há muitos anos, doutor Ezequias, doutor Alcione, enfim, são vários os gestores de ordem aqui que trabalham lá por Itaquera, e eu queria fazer esse cumprimento, então, em nome deles, cumprimentar a todos os demais que nos acompanharam. E eu trouxe duas frases daqui para ler aí para vocês e para os internautas,
que tem a ver com esse momento que estamos vivendo de automação, tecnologia, e esse é um tema que eu gosto demais, acompanho, além do direito tributário, viu, Wagner? Eu acompanho realmente a evolução da tecnologia e eu tomo todos os serviços que eu puder tomar para facilitar o meu dia a dia no meu escritório, eu tomo, o Luiz sabe disso, desses serviços, né? E aí eu vou começar a primeira frase do Alvin Toffler, né? Os analfabetos desse século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas os incapazes de aprender, desaprender e aprender novamente. Então, nós estamos vivendo uma fase em que nós temos que ter a flexibilidade de desaprender, né? Não existe verdade absoluta nesse novo mundo, né? E estar aberto, né, para as novas ferramentas, as novas formas, inclusive, de se comunicar, né, do nosso... desse mundo novo aí no século XXI. E outra coisa, eu diria, né, agora falando de automação, eu ouvi isso de um professor dentro da OAB. Não quer ser substituído por robô? Não seja um robô. Procure fazer muito bem o que os robôs não fazem. Ou seja, eu volto para a primeira frase do início da nossa apresentação. Nós não seremos substituídos. Só que nós temos que ser melhores do que os robôs. Nós temos sentimentos, eles não têm. Nós temos capacidade postulatória, eles não têm. Dentre outras várias competências que o ser humano tem e o robô ou a automação jamais poderá entregar. Luiz, obrigado pelo convite, obrigado por tudo, meu irmão, por esse tempo aí que nós passamos juntos, não só nessa live, mas pela convivência que temos aí semanalmente como gestores de ordem, e muito obrigado, Wagner, por estar conosco aí nessa noite, e a todos que puderam nos acompanhar também, muito obrigado. Nós conversamos com o doutor Eduardo Corrêa da Silva, advogado tributarista, presidente da OAB de Itaquera. Muito obrigado, doutor Eduardo. Quero fazer aqui um agradecimento a toda a sua diretoria, a doutora Isabel Cristina Barros, vice-presidente de Itaquera, ao Rodrigo José Cressoni, secretário-geral da OAB de Itaquera, Eunice Mendonça Silva de Carvalho, secretária adjunta, e Eliandro Luiz França, diretor-tesoureiro. Quero fazer um agradecimento especial à diretoria da subseção da Lapa, Dr. Wagner Luiz Dias, que está aqui ao nosso lado. Obrigado, Dr. Wagner. Quero agradecer imensamente também ao nosso vice-presidente, Dr. Martins Gonzalez, a nossa secretária-geral adjunta, doutora Adriana Gomes, e a nossa tesoureira, doutora Cristina Toninato. Agradeço a nossa a nossa conselheira, doutora Kátia Dias, que sempre está aqui nos apoiando e nos ajudando incansavelmente. Agradeço a todos e todas as nossas e nossos internautas. Muito obrigado a todos, a todas. Amanhã temos live às 19h30, porque aqui na subseção da Lapa o nosso trabalho não para. Boa noite, fiquem com Deus, forte abraço, se puderem fiquem em casa e até a próxima live. Tchau. Tchau.